Glória a Deus, amados. Amém. Nós saudamos a todos os queridos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já estou com a voz um pouco grave da gripe que eu peguei, mas ela já está bem melhor, tá? Mas eu não falo tão grosso assim, é mais suave. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade. Domingo passado não pudemos, por causa da enfermidade, ainda sobre alguns pontos sobre santidade, algumas aulas pontuais. E o título de hoje é bem interessante, que ele é provocativo. Os irmãos vão ver por que ele é provocativo. A renovação do homem interior, o que é responsabilidade de Deus, o que é responsabilidade minha. Essa perguntinha aqui é interessante. O que é responsabilidade de Deus, o que é responsabilidade minha. Amém? Eu convido os amados a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos ler dois textos lá em João. Evangelho de João. No primeiro vamos ler o capítulo de número 15, versículo 5. Tá? Primeiro é o 15, 5, depois nós vamos voltar um pouquinho, vamos no 3, 25. Primeiro João. Primeiro é a leitura no capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Agora vamos no 3, 25. Do mesmo Evangelho de João, capítulo 3, (23, 25), tá? A gente vai ler até o 27. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu, em algumas versões, e judeus, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Amém, irmãos? Os irmãos podem estar assentados. A irmã Cláudia já orou. Aparentemente, esses dois versículos, se o estudo fosse realmente só ali a questão da santidade, o que é responsabilidade de Deus, o que é responsabilidade minha, ele não faria muito sentido. Parece que a gente está falando de outra coisa, né? Uma outra ideia. Mas é exatamente isso, essa pergunta sobre o que é responsabilidade de Deus e o que é responsabilidade nossa, nós vamos ver ao longo de alguns versículos. Existem inúmeros versículos que nós poderíamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com alguns versículos, tá? E nesses versículos, assim como praticamente em toda a Bíblia, os irmãos vão ver que não existe, de fato, essa separação, o que é responsabilidade de Deus e o que é responsabilidade nossa. Existe, mas vocês vão ver que a responsabilidade nossa, ela só existe também se Deus estiver presente. Então, os textos que foram lidos mostram para os crentes, para os ouvintes, que tudo que você possa fazer, aquele que está ligado em Cristo, só pode fazer se do céu for autorizado, se você estiver ligado à videira. Começam a entender como Deus é tudo em nós?
Deus é tudo em nós. Então a pergunta ela é provocativa porque ela gera na nossa mente o primeiro, daqui para a esquerda é Deus, daqui para a direita sou eu. Tá? E Deus está aqui, ó, varrendo tudo. Está em tudo, está para a direita, está para a esquerda. Agora, existem coisas que você faz, mas Deus tem que estar presente. Qualquer tentativa nossa de santificação, processo de santificação, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque no meio evangélico não há unanimidade, né? Tem aqueles grupos que entendem assim, não, uma vez que salvou, não tem mais nada para aperfeiçoar na santidade, você já é um santo perfeito até o final da... É um grupo, sim, são alguns grupinhos que têm essas ideias, mas não é a maioria entende que é um trabalho que é realizado, sim, no processo de santificação, tá? Então, eu vi uma frase de um dos estudiosos que tratam da matéria, bem interessante, que diz assim, Deus quer que sejamos santos. Amém? Ele não quer ser de santo, porque né? Mas não podemos nos tornar santos sem Deus. Entendeu? Deus quer que nos tornemos santos, mas não podemos nos tornar santos sem Deus. Não é algo do tipo, Claudinha, agora você tem que ser santa. Aí eu abro a porteira, te largo, você passa o dia fazendo todo um processo, depois volta aqui, Senhor, estou santo agora? Fiz todo o trabalho? Não. Deus está contigo, acompanhando você o tempo todo. Agora, alguma coisa você vai fazer. Amém? Então, a Bíblia é muito clara que sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. O homem não pode, né, receber nada se do alto não for concedido. Aquele trecho que a gente leu do João, no 3, 25, 26, 27, é porque é uma das poucas vezes, né, talvez a única, que fala que Jesus estava batizando também como João nas águas. E aí o pessoal chegou, o mestre ali era João Batista. Isso é a função sua. Aquele que você falando dele, testemunhando, o Rabi, está fazendo o teu trabalho. Né? E a resposta de João, né? Eles não estavam exatamente entendendo que João, né? Importa que ele cresça ou diminua, eu estou saindo de cena, amigo, eu testemunhei, ele que vai ficar, tá? E eu só batizei porque recebi de Deus essa autoridade. Vai nessa linha, né? Porque os judeus já estavam querendo arrumar alguma... desqualificar Jesus. Olha, ele tem autoridade para outras coisas, mas batizar é com o senhor, seu João Batista. Jesus estava batizando também, né? E João dá a resposta, olha, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Né? Não tem isso. Então, isso aqui é o que nós queríamos dizer. A pergunta ela é provocativa porque a gente já vai tirar da nossa mente que a nossa responsabilidade na santificação ela é totalmente assistida por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Não é um processo à parte. Um processo à parte, você se transforma exatamente em um retrocesso para a lei. É o que Paulo vai dizer ao Gálatas. Vocês começaram tão bem no Espírito, agora vocês estão voltando. Seria você começar a observar uma lista de coisinhas, vai ticando todo dia, não fiz isso, eu estou santo. Isso não é a lei de Cristo. A lei de Cristo é diferente. Ou a lei do Espírito, como Paulo chama. Ela é do coração, é porque Deus está dentro de você. Você não precisa decorar lei. As coisas vão fluir naturalmente para que você não se contamine com o mundo, para que você fuja do mundo por uma operação de Deus. Mas ele não vai, de fato, pegar na sua mão. Mas ele está em você, atuando. Então, esse ponto, tá, irmãos, é que nós precisamos de Deus para tudo, mas requer-se de nós esforço. Esforço é uma palavra que também está do Evangelho,
para frente. Esforço. Deus está conosco, não é você sozinho, mas requer esforço. Então vamos circular o microfone para alguém ler Tito 2, de 11 a 14. Deixa eu achar aqui também. Tito 2, que a gente vai ver que é um processo bem completo. Tito 2, de 11 a 14. Vamos lá? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventura da esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Então, primeiramente, o que é que aqui está sendo dito? Que a graça de Deus, ela não falta. Ela é manifestada a todos. Aos que rejeitam e aos crentes, os que creem. A graça de Deus. E Paulo falava isso nas cartas dele. Todas as vezes que ele, por algum motivo, começava, porque eu fiz aquilo, aí ele dizia assim, eu não. A graça de Deus que habita em mim. Trazendo salvação a todos os homens. Aí no versículo 12, vem exatamente o ensino do Espírito Santo. Não foi o Consolador que Deus prometeu para nós, que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco até a consolação dos tempos. E o que é que ele nos ensina? A renunciar à impiedade, a renunciar às concupiscências mundanas. Nós já vimos que concupiscência é um desejo exacerbado de alguma coisa do mundo. Ele ultrapassa o normal. O nome disso é concupiscência. Ele não é um desejo natural. Vai muito além. Você quer muito e para obter esse teu resultado, você não tem ética, você não vê obstáculo pela frente. Então, o Espírito Santo ensina para nós a renunciar à impiedade, ou seja, não sejamos como os ímpios, que fazem perversidade. A renunciarmos também àqueles desejos mundanos. Ah, mas eu quero, é uma meta da minha vida, eu quero porque eu quero, e nunca consegue. Será que Deus está dizendo, meu amigo, isso aí você não vai entrar no céu com esse negócio? Você quer tanto na vida. E vivamos neste presente século, então que vai acabar, de maneira sóbria, justa e piamente. Né? Piamente é o contrário de impiamente. Então, o Espírito nos ensina. O que é que nós temos que fazer? Praticar. Mas você observa, se o Espírito não ensinar pela graça, a gente não pratica. Não imagine você que você pratica alguma coisa de bem se Deus não estiver atuando na sua vida. Você vai dar totalmente vazão à carne. Aquela luta que há entre a carne e o Espírito, que o apóstolo Paulo vai falar tanto em Romanos. Capítulo 7, que é um capítulo dificílimo, debatido até hoje nos meios teológicos, e vários pastores, vocês vão ver vídeos de 1 hora, de 1 hora e pouco, falando sobre Romanos 7, cada um dando a sua visão sobre Romanos 7, né? Aquele famoso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele já está no finalzinho ali, ele já está entrando no 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você já entrou no 8.1, tá? Mas ele discorre ali toda uma lista de combate. Dita de combate. Então o Espírito Santo, amados, a graça de Deus, por isso que nós damos graças a Deus. A graça de Deus, ela vem para os homens, trazendo salvação. Mas tem um processo de como você vai viver neste mundo. Como você vai viver nesse mundo? Por isso que a gente fala, ó, é sempre moderado, de maneira justa, de maneira sóbria, de maneira pia, né? Piamente, e renunciando, ou seja, renunciando, é o Espírito que renuncia ou sou eu que vou renunciar? Sou eu. Agora, o Espírito ensina? Ensina. Percebe? Sem mim nada podeis fazer. É aquilo, por isso que nós lemos aqueles versículos iniciais, para mostrar que a sugestão de parte de Deus, parte do homem, ela é muito subjetiva. Tem a parte de Deus realmente, porque tudo começa dele, salvação vem dele, vem para nós, o homem não busca a salvação, vem dele, tudo vem dele, Deus fez tudo, a obra sacrificial na cruz, Deus, 100% Deus, zero homem, não é? Então isso tudo vem de Deus. E é oferecido graciosamente, gratuitamente ao homem, né, o sacrifício do Senhor Jesus, a salvação. Então, ó, o Carlos aqui quer falar, tá? Então vem para dar uma maneira do que nós temos que renunciar, que é eu dei esse bom exemplo, porque ainda a gente vai até o 14, o 13 e o 14, só para o Carlos vai falar, mas o 13, o que é que diz o 13? Qual o objetivo da gente viver assim? Dessa santidade. O que é que diz o versículo 13 do Tito? Aguardando ou seja, resumindo, o nosso encontro com o Senhor. Tem um propósito, não é viver assim, depois acabou. Não, quem geral, que não, o pessoal que vive diferente, depois morre, eles não gostam de viver como a gente do mundo vive. Não, existe um propósito. Nós estamos vivendo assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, ele que fez sozinho isso por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo, né, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então você vê o trabalho de Deus aqui, vai nos purificando, para que a gente, enquanto estiver aqui, realize boas obras, como está lá em Efésios, depois do famoso, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ele vai dizer que não é por obras para ninguém se glorie, e vai dizer que Deus preparou de antemão boas obras para que nós realizássemos. Então, até isso, a obra que por acaso você faz boa, foi Deus que já preparou muito antes para eu e você fazermos. Carlos, por favor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quando o pastor Reginaldo falou ali a questão da subjetividade, que às vezes parece que é subjetivo, né, quando você está ali, qual é a ação de Deus e qual é a ação do homem nesse processo, né? Eu acho que o que expressa bem isso é o fato de como eu correspondo à ação de Deus na minha vida. Deus está me limpando, Deus está me lavando, e como que eu correspondo a isso? Eu correspondo à ação do Espírito Santo, ou eu procuro corresponder à minha própria vontade humana em seguir a vontade do mundo, né? Eu acho que vai muito naquela linha do que o Senhor diz ali para os discípulos, né? Ali na última ceia, né? Se eu não lavar vocês, se eu não limpar vocês, vocês não têm parte comigo, né? E Pedro está assim, não, você não vai me lavar, você não vai me limpar. Ele fala, mas se eu não limpar, você não tem parte, né? Então, assim, a vontade do Espírito é nos limpar, mas às vezes eu me recuso a ser limpo, né? Porque eu trago na minha consciência uma ideia de que o pecador é aquele que comete pecado, quando na realidade nós cometemos pecado porque somos pecadores, nascemos nessa condição, nascemos na condição de pecadores.
né? Eu não sou pecador, porque eu cometo pecado, eu sou pecador. Não, o homem ele nasce nessa condição porque ele traz ali o fragmento da natureza adâmica, então todo homem é pecador, ele já nasce pecador. E a vontade expressa do Espírito é o quê? Nos limpar, nos dar um novo nascimento. E como eu reajo a isso, né? Eu posso olhar para a cruz de Cristo, ver tudo aquilo que aconteceu e virar minhas costas e seguir a minha vida de forma como se aquilo não fosse nada. Ou eu posso reagir a isso falando, não, realmente ele morreu por amor de mim, então eu não posso viver a vida que eu vivia antes. Agora eu preciso viver a vida que ele quer que eu viva. Acho que esse é o ponto que muda tudo, muda o teu entendimento, a sua compreensão, não é? E falando um pouco desse último tópico que foi colocado, é a questão do propósito, né? Eu vejo que muitos cristãos, às vezes, perdem o senso de propósito, né? Eu fui resgatado, eu vivia no mundo, fui tirado do mundo, fui trazido para a presença de Deus. E aí a pessoa passa a viver na presença de Deus como se ela não tivesse mais propósito de nada. Quando na realidade você tem um grande propósito sobre a face dessa terra. Você está aqui nesse mundo para mostrar ao mundo que mesmo em meio a toda a iniquidade que existe no mundo, em Cristo é possível viver uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de caráter. Então, a cada dia que o cristão acorda, ele tem um propósito. O propósito de existir, de permanecer aqui, é mostrar para o mundo que em Cristo é possível vencer o mundo. Amém? Amém? Esse comentário aqui importante. A gente já, de alguma forma, ia chegar lá, né, nessa consideração. São os 2 versículos que estão em Filipenses, que eu anotei aqui, mas exatamente a ideia vai ficar mais fácil depois dessa fala do pastor Carlos. Né? Então vamos lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, tá? Vamos primeiro no versículo 12 e 13. Depois a gente vai em Filipenses 1. Alguém se habilita a ler 2, 12 e 13. Capítulo 2, lê bem pausado. Vamos prestar atenção, que tem muito a ver com o que o pastor Carlos falou agora. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém? Tem diversas interpretações desses 2 textos aqui, a depender da linha soteriológica do cidadão, né, do crente. Os ismos da vida, né? Entendeu? O que é isso aqui? O que é que Paulo está dizendo para os crentes de Filipos? Para que eles operem a salvação dele com temor e tremor. Então essa parte cabe ao crente. A salvação foi dada. E aí ele fala com temor e tremor. Isso significa reverência. Irmão Genésio, quando quiser dar um comentário, irmã Edna, né? Irmã Edna, tá? Olha, Paulo está dizendo para eles, para os crentes de Filipos, né? Um lugar onde ele foi muito bem recebido. Algumas chicotadazinhas, prisão, louvou à meia-noite, né? Cheio de marcas, sendo cidadão romano, aquela coisa toda que a gente já sabe. E ali ficou uma igreja muito amada. Então ele fala, olha, é a forma seguinte, prestem atenção como vocês procedem no seu viver, operando a salvação de vocês dia após dia, com temor e tremor, com a devida reverência a Deus, observando todas as orientações da doutrina apostólica e do evangelho. E abaixo ele vai dizer a justificativa por que ele está orientando isso. Por que ele está chamando a atenção de cada crente, como que o crente vai fazer? E por que o crente vai fazer dessa forma, com temor e com tremor?
sabendo que ele é duas coisas. Ele é escravo de Cristo, então o escravo não tem direito, está atrelado ao seu senhor, se o seu senhor quiser, mas ao mesmo tempo também ele é filho de Deus, porque ele foi adotado para uma família. Ele é filho. E ele vai dizer que isso é porque Deus opera em nós o querer e o efetuar, isso segundo a sua boa vontade. Em algumas versões pode ter o seu beneplácito, a mesma coisa, segundo a sua boa vontade. Então, se não fosse essa boa vontade de Deus, nós ou não faríamos nada, ou faríamos tudo de qualquer jeito. Então, quando ele diz que Deus opera o querer e o efetuar, ele está dizendo, ó, Deus coloca no teu coração o desejo de vir para cá, por exemplo, hoje de manhã. Deus coloca na sua vida o abrir os seus lábios para louvar, para ministrar. Agora, como que você vai fazer? É outra coisa. Eu posso estar aqui dizendo, estou doido para acabar isso aqui para casa. Mas estou fazendo. Eu estou fazendo, mas Deus sabe. Só olha, você está desprezando a honra que eu te dei de participar da Assembleia dos Santos. Fui eu que fiz você levantar da cama, fui eu que fiz você, eu que te dei o que tem que ser trazido, e você está resmungando aí. Isso aí não vai ser dito para ninguém, mas está na minha contabilidade lá no céu. Então, por isso, Paulo fala, olha, cuidado quando vocês vão fazer as coisas de Deus. Não fiquem resmungando, glorifiquem a Deus. Porque é Ele que preparou isso para nós. O desejo no coração, aí você às vezes vai, né? Aquele desejo, não sabendo que foi uma grande bênção que Deus colocou no seu coração para fazer determinadas coisas. Tá? Então isso aqui não é fatalismo. Não é fatalismo. É apenas dizendo que nós somos tão limitados devido à queda do homem, tão ruins, tão cheios de dificuldades, que se Deus não entrar no circuito, não sai nada. É zero. Se Deus não entrar no circuito, é zero. Então, se sai alguma coisa, agora Deus, né? Vamos supor que um carro só pegue se for na base do empurrão. Deus vai lá e empurra. Agora, senhor, eu só quero dar uma volta e saio do carro. Poxa, por que você não dá 10 voltas? Né? É a qualidade da coisa. A qualidade é com você. O start, o início, quem inicia todo o processo é Deus, e isso por causa da boa vontade dele. Ele está dizendo, não é por merecimento não. Ninguém merece nada. Até o que vocês fazem para mim, né, como Davi orou. Senhor, a gente está dando para o Senhor aqui para o tempo que o Senhor nos deu. Davi vai atrás, quando ele está colhendo o material, já está perto da morte. Deus diz que não é ele que vai fazer o templo, é Salomão. E ele ora agradecido a Deus, dizendo, a gente deu aqui, nem contou a quantidade de ouro que deu. Mas, na verdade, foi tudo, o que eu dei, que era meu, na verdade, é tudo do Senhor. Tudo veio do Senhor. Tem nada, na verdade, não tem nada meu. Tudo é do Senhor. Ele fala isso. Finalzinho lá, 1 Crônicas, vocês vão ver lá o rei Davi. Então, amados, esse trecho aqui lembra muito isso que o pastor Carlos falou. Né? De que forma... É subjetivo? É. Mas é cada um. Vou mostrar. Deus vai saber o irmão que está enfermo, Deus vai saber o irmão que está com dor, Deus vai saber o irmão que não pôde vir, que está trabalhando. Temos 2 diáconos trabalhando hoje. Quem abriu a porta de emprego foi o Senhor. Estão certamente dando bom testemunho nos seus locais de trabalho. Né? O Senhor está ao lado deles. O Senhor está ao lado deles. É a nossa fé. O anjo do Senhor acampa-se, né, ao redor daquele que o teme. O Senhor está presente com nossos irmãos lá, eles estão fazendo um trabalho, estão orando. Então esse era o primeiro trecho de Filipenses, para a gente ver, amados, cada vez mais que eu vou começando a ver aqui, eu vejo que a minha responsabilidade é mais de se alegrar nas coisas, de fazer com aquilo que eu sei fazer. Pode ser até ruim, amado irmão, dizer, rapaz, que trabalho mal feito,
mas era o melhor que ele sabia fazer, e Deus sabe disso. Você vai ajudar a gente a pintar a parede? Pô, deixa aí. Meu Deus, acho que ele nunca pegou numa brocha ali, num negócio para pintar, né? O irmão tá feliz da vida ali pintando. Não faz isso não. Você que sabe pintar melhor, pinte melhor. Hein? Se você pintar igual a ele, você vai ser cobrado. Então, amados, opere a vossa salvação com temor e tremor. Esse processo é uma santificação. E o outro, no próprio Filipenses 1,6, né? Trecho muito conhecido também, que Paulo está dando graças a Deus por toda vez que lembra desse povo lá de Filipos, né? Porque Paulo foi perseguido lá, mas arrebanhou pessoas lá. E a igreja cresceu. Tá? Então ele sabe que aqueles irmãos também eram perseguidos pelos judeus, né, e pelos romanos lá. E diz, tendo por certo isto mesmo, amado, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Lembra muito Tito, né? Tem um início, tem um fim. Qual é o final nosso? É o dia de Jesus Cristo. Se a gente falecer antes, se a gente estiver aqui vivo, o nosso corpo vai ser transformado. Mas a gente vai se encontrar com o Senhor. A gente vai estar com o Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui? A parte de Deus nunca falha. Você pode observar, né? Essas frases, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós sabemos que a nossa igreja, ela não entra nessas brigas. Se a pessoa quer crer assim, mas regra geral, nós não cremos assim. Como muito a maioria dos evangélicos. Isso é uma linha de uma vez salvo, salvo para sempre. Está cheio de versículo em João que leva você a imaginar assim. Mas você vai ver que é sempre a parte de Deus, é ele falando. Não existe nenhum lugar, todo aquele que vem a mim, eu nunca, jamais o lançarei fora. Não é isso? Muita gente cita esse versículo. Aí você vai dizer, como é que ele pode perder a salvação? Quem é que não lança fora, irmão? É Jesus, né? E o que está lá com ele, pode sair? Ou ele não tem a opção de... Pode, né? Pois é. Pode, né? Pode, né? Demas amou o presente século. Demas era um dos maiores cooperadores de Paulo, em tudo que é viagem. Amou com amor ágape. É o que está no grego. Demas amou o presente século. Então, queridos, Deus está realizando uma grande obra na vida dos crentes. Falar para a igreja, não quero mais ser, prefiro virar as costas para Jesus e ser, inclusive, inimigo dele. Eu sempre falei, não confunda com quem está dando tempo, com pessoas que não foram iluminadas. Isso tem muita gente assim, que é neófita, está ali e tal, mas amanhã depois volta. Volta e vem para ficar. E no fundo, né, tá dando aquele passeio do filho pródigo. Tá? Então, queridos, o que nós temos que ver, que nesse processo de santificação, Deus está trabalhando do começo ao fim. Sem ele não existe, volto a dizer, santificação por conta própria é voltar para a lei. E se você voltar para a lei, no dia que você chegar no céu, Deus vai pegar as 613 leis, que é o que os judeus consideram. Nem sei se Deus considera assim. Eles catalogam 613, os quais, inclusive, está incluído os mandamentos. Tem gente que pode, não está os mandamentos. O mandamento está dentro dos 613. Deus vai dizer, você falhou numa só. Senhor, então 9.9. Né? 9.9 não entra no céu, querido. Não entra. Infelizmente, você vai ser enviado para uma outra fila, entendeu? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. A palavra é clara, a justiça de Deus é Jesus Cristo. Está em Romanos 10, com todas as letras. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Aí Paulo vai explicar qual foi o problema do judeu, que o judeu não quer aceitar essa justiça, ele quer a justiça própria. Por isso que Paulo começa Romanos 9
falando bem dos irmãos dele, judeus, e como ele queria que todos fossem salvos, se possível ele daria a própria vida, seria maldito pelos irmãos, né? Mas o sangue de Paulo não salva ninguém, por isso que ele não faz, porque se pudesse ele se faria maldição, como Jesus Cristo se fez maldição no nosso lugar, né? Então a gente vê isso aqui, tá? Uma vez eu conversei com um pastor presbiteriano, que tem a linha calvinista, meu amigo, conheço, trabalhou comigo, e aí eu falei esse negócio da mão, eu falei, dá a mão aqui. Você é Jesus, você não me larga, mas eu posso te largar? Né? Agora, isso não é assim, né? Larga, pega, volta, como ficam brincando por aí. Perde a salvação de manhã, ganha de noite, não. Isso é uma forma de tentar minimizar, de tentar denegrir esse tipo de raciocínio que é diferente de outros. Tá? Não é assim. Não é assim, meu irmão. Tá? Nós vimos isso aqui. A nossa vontade não faz nada sem a graça. Outra frase que eu achei interessante de alguns estudiosos. Nós estamos lendo principalmente o Dr. MacDonald, William MacDonald. Tem uma frase que ele atribui a um outro estudioso, que ele diz assim, olha, a nossa vontade não faz nada sem a graça. Tudo bem, ponto e vírgula. Mas a graça de Deus não faz nada sem a nossa vontade, é o que o Carlos falou. A graça, né? A nossa vontade não faz nada sem a graça. Por quê? Porque eu quero a graça de Deus. A graça se revelou a todos os homens, se manifestou a todos os homens para trazer salvação. Eu quero a graça de Deus sobre a minha vida. Eu me agarro na graça de Deus. Aí a gente consegue fazer alguma coisa, porque o Espírito vai nos ajudar. Agora, ela não faz nada se você resistir. Não, eu não quero. Mas não venha dizer que ela não se apresentou. Está lá em João, capítulo 3, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, foi culpa da luz? Não. Foi culpa do homem. Você ama mais as trevas? Mas a luz, né? Aqueles que o receberam, que quiseram sair da escuridão, ausência de luz, né? E receber as revelações de Deus, porque a luz, ela clareia, revela tudo e mostra tudo. Tá? Vamos refletir também, aqui na Terra, uma das razões nossas, uma das funções dentro da santidade é refletir a santidade de Deus. Lembra que eu falei que, por que refletir é muito bom o verbo? Porque a nossa santidade não é igual à santidade de Deus. Não é. Tá? Sede santo porque eu sou santo. Ele não está dizendo sede santo igualzinho a mim. Né? Lembra que nós fizemos isso há uns 2 domingos? De quem que se fala unicamente, tanto no Apocalipse quanto lá em Isaías capítulo 6, na consagração do profeta, santo, santo, santo é o Senhor. Só de Deus, né? Jesus, Deus, o Pai, o Filho. Você não vai ver isso para homem nenhum. Você vai ver para os homens o genérico santos com letrinha minúscula. E quando se refere a Jesus, no livro de Atos principalmente, vai estar S maiúsculo. O santo é o único específico. Mas sede como? Ser semelhante a. Não é? E lembrei para os amados irmãos, lembra do cântico de Ana, quando ela recebeu o presente de Deus, que foi o Samuel, né, o seu primeiro filho, que ela consagrou totalmente ao Senhor? Então, no cântico dela, ela vai dizer uma frase bem interessante. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Rocha inabalável é o nosso Deus. Ora, se não há santo como o Senhor, não sou eu que vou dizer que eu sou santo como o Senhor. Mas eu tenho que refletir a santidade de Deus. Vamos para 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, né? Vamos ver quais foram os versículos que eu... Versículos, pode deixar que eu leio, tá? Eu vou ler esse aqui. Só tomar um golinho d'água. Perdão. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15. O que é isso? 15 e 16. Vamos ler aqui. Mas, tá? Tem até algumas bíbliazinhas que, a minha tem um títulozinho que a gente sabe que não é versículo da Bíblia, essas palavras em negrito, tá? No título, né? Todos nós sabemos que não faz parte da Bíblia. É um título que os editores colocam para facilitar o entendimento de quem vai ler sobre o que está descrito abaixo. Então, Deus me chamou, Ele é santo. Qual é a recomendação para os crentes? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44, 45. Sede santo, porque eu, o Senhor de vocês, e na verdade o Senhor de todo o universo, queira ou não, não é porque as pessoas não aceitam, são rebeldes, que ele vai deixar de ser assim. Não, eu sou Senhor só para quê? É Senhor. Todo mundo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E Hebreus também vai dizer que tem um povo que já crê no Senhor e que vai estar com Ele, e tem um povo que relutou até o final, está debaixo dos seus pés. Isso é uma posição terrível, né? Não quiseram ir para o braço dos pais. Mas todo mundo vai reconhecer. Então, vocês observam que aqueles versículos lá de Tito, que tratava da maneira como viver aqui, fugindo da impiedade, porque ensinados pelo Espírito Santo, fugindo das concupiscências, né? Que João vai dividir bem direitinho lá, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele divide em 3. Fugindo disso, Pedro vai dizer para a gente ser santo na nossa maneira de viver. Então é aqui, ó. É nessa caminhada nossa aqui, porque a gente sabe o que espera. Eu não sei quem foi que comentou, se foi o Carlos também, né? A pessoa que não sabe, não tem perspectiva, não sabe nem o que está fazendo. Não sei se foi o Carlos ou o Hermélio, alguém comentou sobre a falta de perspectiva. A gente tem que ter a nossa perspectiva. A gente tem que saber por que devemos nos comportar assim. Amém? Nós temos que saber. Senão a gente fica ali com medo, agindo assim, mas sem saber, ou na dúvida. Né? Aí cai daquele conceito lá do Hebreus 11:1, que é a definição da fé, né? Certeza em coisas que nós não vemos. Certeza. Não é achismo, é certeza naquilo que nós não vemos. E fundamento, base, pode construir a sua vida em cima disso, na esperança. Né? E a esperança não deixa dúvida. Romanos fala isso. Esperança também não deixa. Então, fé é certeza nas coisas que não se veem. Então, a nossa vida, dessa maneira, e o apóstolo, a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos, ele está falando aqui para os dispersos em algumas regiões, né? Estrangeiros, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, para que eles sejam santos. Então, isso aqui chama-se refletir a santidade de Deus.
refletir a santidade de Deus, a forma de ser. Nós sabemos que igual não há como nosso Deus. Por isso que só Ele é digno de adoração. Por isso que no céu Ele recebe as adorações e nós somos os adoradores. Vamos estar louvando a Deus constantemente. Né? Existe também na santificação, você fala, Reginaldo, mas só tem benefício. Tá? Eu deixei para o final porque é menos importante. O mais importante para mim é a eternidade com Deus. Esse é o mais importante. Se buscarmos, né, a Deus ou a Jesus somente neste mundo, somos os mais miseráveis dos homens. 1 Coríntios capítulo 15. Os mais miseráveis dos homens. Paulo está dizendo assim, todo homem é um ser miserável, mendigo, ele precisa do socorro de Deus. Mas se eu busco Deus só para minhas coisas aqui na terra, Senhor, me dá um emprego, Senhor, não sei o quê, Senhor, precisa de uma casa, Senhor, precisa de um carro. Você já orou pela salvação de alguém, por algo que não traz benefício direto para você, material, né? Esse tipo de coisa. Então, se a gente só quer Deus para as coisas daqui, é muito provável que um crente desse tipo, ele não chegue até o final, uma boa caminhada. E depois que ele tiver tudo, ele, por não estar firmado corretamente, não ter a fé fundamentada no porvir, ele alcançou tudo, ele larga, vai viver o resto da vida dele com tudo que ele conseguiu, pela boa vontade de Deus. Tá? Josué, vamos lá em Josué, agora vamos no Antigo Testamento, capítulo 3, para a gente ver que tem bênçãos também aqui, tá? Andar assim não é só uma coisa de dureza, e não recebe. Não, o Pai está vendo. O Pai está vendo as nossas atuações, né? Aqui na terra, como servos dele. Josué 3, 5. Josué 3,5, qualquer um pode ler. Só o 5? Aí eu depois vou discorrer aqui. Pode ir até o 7, tá? 3, do 5 ao 7. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Aqui dá uma ideia maior do contexto, tá? Deus estava não só mostrando que havia ainda alguns israelitas colocando Moisés um pouco acima de Josué, em termos, eu obedecia a Moisés, Josué, eu faço 80% do que ele fala. E Deus está falando que não. Deus registra-se que Deus engrandeceu para que o povo o obedecesse, honrasse a Josué da mesma forma como fez com Moisés. Mas o versículo 5 é que é o bonito. Qual foi a razão do pedido de Deus a Josué para que o povo se santificasse? Porque o Senhor iria fazer maravilhas no meio do povo no dia seguinte. Então ainda era aqui. Amém? A santificação trouxe bênçãos no meio da caminhada. E não era pouca coisa, não. Foi somente o Jordão se abrir e ele passar o Jordão. Do jeito que saiu o Mar Vermelho, abriu com Moisés, agora na chegada de Canaã, o Jordão se abre, né? Dá a entender até que era algo como uma mini cachoeira, porque a palavra vai dizer que a água ficou suspensa. Se vocês lerem no detalhe, a água ficou suspensa, não estava fluindo, era como caindo dos dois lados, e o pessoal com a arca passou ali até todo mundo passar. E entraram na terra prometida, né? Porque eu até já falei para os irmãos, se vocês observarem com detalhe a caminhada
cruzar o Rio Jordão saindo do Egito, todo mundo, regra geral, pensa que você sai do Egito, vai caminhar pelo deserto, aí aqui está o Rio Jordão, aí cruza o Jordão, entra em Canaã. Deus faz o contrário, faz o povo passear, faz que vai para o Oriente, como se fosse lá para o Japão, e faz o povo voltar, passar o Jordão vindo do nascer do sol. Entendeu? Saindo do Egito, complicado, vou fazer aqui. Saindo do Egito, aqui está o Rio Jordão. A lógica é essa, eu estou vindo daqui para cá, cruzei o Jordão. Deus faz isso. Roda, roda, vem para cá, cruza o Jordão para cá. Que a terra prometida está nesse pedaço aqui, entre o mar Mediterrâneo e o Jordão. Então o povo passa como quem não vem do Egito, é como se tivesse vindo do nascer do sol. Entendeu? Farei maravilhas no meio, porque eu não estou com o mapa aqui, senão... Mas deu para entender a ideia? Cruzar o Jordão não é no caminho lógico, não. É cruzar no sentido de um lugar que você nem veio. É como se Deus disse que a gente ia para Canaã. Entendeu? É porque passou do Jordão por baixo. Estava indo embora. Agora faz a voltinha, agora que vocês vão entrar. O Senhor faz maravilhas, amados. Santificai-vos era a condição. A condição. A palavra não diz se o povo se o povo não santificasse, a maravilha viria. Mas dá a entender que se houve a ordem e o povo cumpriu, a maravilha veio. E o povo começou a adentrar ali na terra. Levou muito tempo, alguns anos, para possuir a terra prometida, né? Não foi assim, chegou, já é o dono de tudo. Alguns anos, tá, amados? E para terminar, nós estamos aqui faltando 5 minutos, para terminar, nós vimos a questão dos benefícios, vamos ver se a santidade também, ela está explicitamente na Bíblia dita que é uma vontade de Deus, né? Vamos em 1 Tessalonicenses 4:3. Primeiro Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:6? 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém. Amém? A questão é que ele estava falando de vários tipos de pecado, né? Antes. Aí eu pergunto, a santificação é uma vontade de Deus? É a vontade de Deus. Tá? É a vontade de Deus. Está muito claro na Bíblia. Porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Então, vos abster das outras coisas, das concupiscências mundanas. Fica registrado aqui na palavra de maneira clara. A santificação das nossas vidas é vontade de Deus. E a gente já viu como consequências desse trecho do Josué, muitas vezes Deus vai operar maravilhas no dia seguinte, 2 dias depois, pela nossa santificação, pela nossa identificação com Deus, com o Pai. Né? E para terminarmos, né, a famosa consequência do texto mais conhecido, Hebreus 12:14, né? A consequência da não santificação, vamos dizer assim. Eu vou ler aqui, tá? Podemos ficar de pé? Podemos ficar de pé para... Hebreus 12:14, o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, vírgula, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a consequência de você não ter uma vida segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a vossa santificação, e ele já mostrou aqui na palavra, porque não sou eu, estou só expondo, que ele nos ajuda o tempo todo. Se você tirar Deus à parte, esquece que você está fazendo lei.
legislação, achando que você é o máximo dos santos. Vai fazer um quadro para você, colar na parede. O santo está ali. Isso não passa. É a graça de Deus, é a comunhão com Deus. Então, amados, sem isso, o final é: não verá Deus. Agora, seguindo a paz e a santificação, nós veremos o Senhor. Amém? Então, amados, eu vou orar, encerrando esse período de EBD, mas o que eu fiquei muito feliz no estudo é saber que Deus me ajuda muito. Como Ele ajuda, meu amigo. Nos ajuda muito. Tá? Então a pergunta no início ela é provocativa, porque ela não cria essas caixinhas. Aparentemente, a parte de Deus, minha parte. Tem a parte só de Deus, essa é dele. E a minha, eu só consigo porque está ali em cima, comigo. Aí esse pedacinho de nada que eu tenho que fazer, depende de Deus, e aí eu tenho que ponderar a minha consciência, como que eu estou fazendo. Né? Com temor e com tremor, ou de qualquer jeito. Eu estou fazendo, Deus colocou no coração tanto o desejo, quanto o efetuar. Mas como é que você está fazendo isso? Como é que está o desejo do teu coração, e como é que está o efetuar das boas obras que Ele colocou para você fazer? É de qualquer jeito? Você faria assim para o seu chefe no trabalho, e pediu aquele relatório, aquela coisa, margem não sei o quê, tem que ter tanto para cá, não pode ter uma coisa errada, quanto mais para o Senhor, né? Bem, vamos orar agradecendo. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecemos, ó Deus, porque Tu nos tem assistido constantemente, Tu estás conosco, ó Deus, o tempo todo, até quando pensamos, ó Deus, muitas vezes que Tu estás distante, que Tu estás em silêncio, que não falas mais conosco, que estamos passando por um profundo vale, mas, Senhor, em todas as ocasiões, aquele que crê no Teu Filho, ó Deus, tem a assistência do Teu Espírito Santo. Sabemos que é para o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento e toda a correção, ó Deus, ela vem nesse sentido, ó Deus, porque o Senhor corrige a quem ama, corrige os filhos, justamente para que eles continuem na condição de filhos, ó Deus. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado, prepara nossos corações para a ministração da palavra dentro de alguns minutos, e assim nós somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.